Boa noite. Obrigado ao Luli pela introdução peculiar. Eu estou aqui para falar sobre tecnologia. Obrigado pelos sobreviventes. Eu sei que está muito tarde, vou tentar raciocinar com vocês e tentar fazer um pouco de sentido daquilo que a gente estuda, que é a tecnologia. Eu cresci em lugares como esse, ou como este aqui. Nerd, nasci em Estocolmo, passava muito tempo na frente da tela, muito tempo tentando entender o que a tecnologia fazia, para que ela servia, para que ela existe. Hoje me encontro aqui em São Paulo, mas continuo fascinado pelo futuro. E parte do nosso trabalho hoje é tentar contar a história do que a tecnologia é, como é que ela opera, como é que ela funciona, para onde é que ela vai. Como o Luli mencionou, isso requer algumas premissas e algumas maneiras de observar aquilo que já está acontecendo. E uma forma fácil de você compreender qual que é a tecnologia é desmembrando ela. Vamos falar sobre o YouTube. Se não fosse por câmeras baratas há 10 anos, se não fosse por armazenamento cada vez mais barato, se não fosse por banda larga com usuários cada vez mais presentes, não teria isso. Sério, isso é impossível. Não existia linguagem, e não existia distribuição, não existia captura, não existia como armazenar essa informação toda antes daqueles pré-requisitos. Por que isso é interessante? Porque o YouTube é uma empresa tecnológica que, fundamentalmente, não controla suas tecnologias. Ela surgiu não num vácuo. Foi criado, foi desenvolvido, foi pensado, inventado. Hoje estamos subindo mais de 6.000 vezes tempo real no YouTube. Para cada segundo que passa no relógio, 6.000 segundos de vídeo são colocados no site. São 72 horas de conteúdo por minuto. São números difíceis de compreender, são escalas de grandeza que a gente não está acostumado a pensar. Uma transformação fundamental, tudo por causa das tecnologias que antecederam. E a gente tende a pensar em tecnologia em função de seus artefatos. A gente pensa em telefones, a gente pensa em micro-ondas, a gente pensa em robôs, só que a gente não pensa em agricultura. A gente não pensa em fogo como tecnologia. A gente não fala de dinheiro ser uma tecnologia. Dinheiro simplesmente existe. Não, ele foi inventado, ele foi criado, ele segue as mesmas regras que todas as outras tecnologias. Escrita, outro exemplo. A escrita não é natural, foi inventada. Línguas foram inventadas. A forma que a gente se comunica como espécie é tecnológica. A tecnologia está por baixo de tudo. E para entender como é que a tecnologia avança e como é que ela percorre o tempo, a gente vai usar uma expressão chamada evolução combinatória. O que significa isso? Significa que tecnologias são resultados de combinações do seu passado. Se a gente pega um aparelho como o smartphone e desmembrá-lo, como a gente fez com o exemplo do YouTube, a gente percebe que seria impossível ter aquilo que a gente chama de um iPhone ou do Android hoje, se não fosse por teclado, se não fosse por GPS, se não fosse por telas sensíveis a toque, se não fosse pela computação universal do Turing. Só que a parte interessante é que cada uma dessas tecnologias utilizadas para criar um smartphone obedece às mesmas regras. Então, a gente pode pegar o GPS e fazer o mesmo exercício. A satélite de comunicação. Se não fosse por triangulação, se não fosse pelo foguete, se não fosse pelo relógio atômico, pelo compasso, não teria GPS. Ou seja, se não fosse pelo foguete, se não fosse pela corrida à Lua, na década de 70, não teria iPhone? De certa maneira, não. A tecnologia combina e a tecnologia evolui. Vamos tentar entender como é que ela evolui. Você consegue pegar qualquer tecnologia existente e traçar seu passado. Pega o Kindle, por exemplo, ele começou com papiros.
A mesma regra se aplica a todas as tecnologias. Imagens médicas, uma invenção que tem 120 anos. Ou voo. Ela continua evoluindo, ela não parou por aqui. Tudo acelera. A tecnologia não para, ela não desacelera, ela não estagna, ela continua mudando, independentemente do nosso grau de conforto com essa mudança. E a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro, especificamente o futuro do aprendizado. Como é que a gente aprende hoje em dia? Como é que a gente adquire informação hoje em dia? Eu acho que essa imagem resume bem o porquê dessa discussão. A pirâmide de Maslow com acréscimos. Ok, estamos acordados. Obrigado. Primeiro paradigma, mega tendência, são telas. A inevitabilidade de telas. Telas em todo lugar. Já vimos inúmeros exemplos disso nas outras palestras hoje. Não tem como questionar o avanço das telas. Telas em todo canto, literalmente. Os lixos, a provas de bomba, com telas sobre a informação do ônibus, do metrô, no centro de Londres. Que também dá pau, inclusive. Telas tomando o lugar das garçonetes. Por que não? É muito mais eficiente e não erra o pedido. Ou isso. A tela é a nossa interação principal. A tela cresce, ela se torna cada vez mais onipresente, telas tridimensionais transparentes, telas curvas, telas na sala de aula, telas no Tesla. Ok. Telas tomando o lugar de pessoas, por que não? Muito mais eficiente mandar um robô, um Skype, com rodas, do que viajar, não é? E telas que sabem onde nós estamos, todas elas. GPS é universal, todo dispositivo sabe onde que ele está, para onde que ele já foi e provavelmente para onde que ele vai. Com cada vez mais resolução. Então, as telas sabem não só em que prédio que elas se encontram, mas perto de quem. Com quem que o dono da tela interagiu durante o dia. Informações que estão sendo acumuladas, interpretadas de uma maneira que era completamente impossível no passado. Então, a gente começa a falar sobre uma necessidade de se alfabetizar, ironicamente, em telas. Por que isso? Porque a forma que a gente adquire informação tem sido fundamentalmente associada com a escola, o que é um equívoco. Nós temos acesso à informação em todo lugar. A gente consome informação o tempo inteiro. O que nós não temos é uma lógica, uma estrutura, uma discussão de como adquirir essa informação. E da responsabilidade dos nossos aparelhos, de nossas telas, do que fazer com essa informação. Porque essas telas estão se tornando cada vez mais espertas. Não vou dizer inteligentes ainda, mas pelo menos espertas. As telas sabem com quem você está. Ela reconhece seus amigos, ela reconhece a geografia do seu redor. Ela reconhece o que você está falando, interagindo. Ela interpreta aquilo que você está enxergando. Traduz, converte, aumenta, transforma. Tudo através das telas. Telas onipresentes. É proibido fazer uma palestra de futurismo sem citar Google Glass. Só que Google Glass, daqui 5, 10 anos, torna-se muito mais interessante. Então, nós temos uma camada universal, onipresente, de consumo de informação, que não é compatível com a maneira que a gente está acostumado a pensar sobre educação. Isso já está acontecendo. O que acontece quando nós não temos conectividade é outra história. O típico cenário de filme de terror, que é o único momento em que nós não temos mais sinal. Acontece, claro, mas a gente não se prepara para isso.
Outro paradigma que a gente está questionando em relação à escola, em relação ao aprendizado, é como que nós aprendemos com os outros. Havia um modelo de educação que funcionou muito bem na Grécia, de educação de 1 para 1, modelo socrático. Você conversava com o professor, porque basicamente tinham poucos alunos. Isso tudo teve que se transformar pós-revolução industrial. Pulamos para o modelo de 1 para muitos, que continuou expandindo a sala de aula, com um professor falando com 30 alunos. Não é tão diferente do OpenCourseWare, da MIT, onde um professor fala com 30 mil alunos. A premissa é a mesma. A sala de aula cresceu, só que a interação não mudou. Khan Academy é mais evidência disso, fazendo muito sucesso, transformando muitas escolas, quebrando muitas barreiras, mas, fundamentalmente, uma conversa de 1 para muitos. Fala-se muito de flipar a sala de aula, porque a forma que a gente se relaciona com a informação e com os professores está mudando, mas a solução não está necessariamente lá. Eu acho que tem um paradigma muito mais interessante de quem já programou. Não sei qual a porcentagem de pessoas aqui que utilizam Stack Overflow e outros serviços com alguma recorrência, mas pessoas que aprenderam a programar, aprenderam com outros programadores. Não aprenderam na escola, não aprenderam na universidade, no máximo aprenderam lendo livro, mas, fundamentalmente, a gente tende a aprender com outras pessoas que fazem a mesma coisa. Esse é um paradigma inexistente. Não existe você, na escola, aprender com seus alunos, com seus colegas de sala, quer dizer. A escola ainda não aceita isso como método funcional de aprendizado. Só que é muito mais rápido você aprender programação assim, é muito mais rápido você aprender outra língua com outras pessoas que falam a língua do que com professores. E esse aprendizado torna-se cada vez mais inteligente, cada vez mais adaptável. Ele aprende com os seus erros, ele adivinha para onde você está indo e quais informações que você precisa aprender para continuar evoluindo. E a gente começa a desenvolver um paradigma, uma maneira nova de enxergar a relação de como que a gente aprende, com quem que a gente aprende, por que a gente aprende, qual é o papel da escola, qual é o papel do professor em relação a esse mar de informações. A noção de criar uma educação adaptável, contínua, que se adapta àquilo que a gente já está fazendo e à forma que a gente já está aprendendo, começa a criar um potencial para ter 7 bilhões de professores, onde todo mundo aprende e todo mundo ensina e a rede faz essas conexões. E por que questionar a necessidade da gente se alfabetizar em telas, de novo? Porque o dinheiro está mudando de lugar, o poder está mudando de lugar. A gente aprende biologia, a gente aprende física, inglês na escola, programação está sendo questionado ativamente aqui dentro, mas não fora deste evento. A gente não tem uma discussão sobre a importância de você ensinar programação fundamentalmente na escola. Se a gente quer criar uma economia preparada para novos bilionários de Angry Birds, como é que a gente prepara essas pessoas hoje? Como é que a gente ensina pessoas a pensar em termos de interface? Como é que você se relaciona com informação? Ninguém nos ensinou se é socialmente adequado você ficar com o telefone na mão durante uma palestra. Eu acho que é. Eu acho fundamentalmente ótimo. Mas não temos uma discussão em volta disso. Assuntos quentes, privacidade. Quem está discutindo a necessidade disso? Não existe um diálogo por trás disso. Não existe uma maneira de incorporar e pensar sobre aquilo que está acontecendo com a tecnologia hoje, pensar para onde que ela caminha e entender o nosso papel em relação a isso tudo. Mesma coisa com a atenção. Prestar atenção para um professor, prestar atenção para um palestrante, prestar atenção para um amigo na mesa do jantar, torna-se uma discussão. O que significa prestar atenção? É desligar a vibração do telefone no bolso também? E a definição de fracasso. Não temos um diálogo em volta do fracasso. A gente permanece com a noção de que só vale acertar. Isso que a gente está vendo aqui do outro lado do palco, como é incrível errar em público. É fenomenal, você aprende muito mais falando merda, errando e aprendendo por onde está a verdade.
Ninguém está nos ensinando a colaborar. A gente está aprendendo sozinhos. Não existe um diálogo em volta disso. E a questão de como se alfabetizar usando telas é um assunto que não para por aqui. Ele continua crescendo, tem cada vez mais pessoas conectadas, cada vez mais pessoas procurando essas oportunidades e concorrendo com todos aqueles que não estão se alfabetizando. A partir do momento que tudo está acelerando, a partir do momento que a gente reconhece que a transformação é perpétua, constante e cada vez mais desconfortável, a gente tem que passar a fazer mais dessas perguntas. A gente tem que passar a entender o contexto maior em que as coisas estão acontecendo, para entender nosso papel e também para conseguir influenciar esse avanço tecnológico. A responsabilidade é fundamentalmente nossa. Tudo está acelerando. Hoje é o dia mais lento de todas as nossas vidas. Amanhã vai ser mais rápido. Não existe volta. Não existe mais conforto com a quantidade de informação que você tem que ler, consumir, transformar. Não existe menos trabalho. Não existe menos responsabilidade. Tudo ao nosso redor está acelerando. A forma que a gente aborda essa transformação e a forma que a gente reage à forma que as coisas estão acelerando depende da nossa capacidade de enxergar para onde que as coisas estão indo. É uma questão perpétua, mas é uma questão que a gente consegue fundamentalmente responder desde que a gente preste atenção nas coisas certas. Obrigado.